Bom dia, caros juniores! A paz do Senhor Jesus Cristo para você e para toda a sua família. Meu nome é Abraão, essa é a classe dos juniores. Hoje é a aula número 10, hoje é dia 4 de setembro. Que bênção, não é mesmo? Nós estamos estudando a revista dos juniores que fala sobre o tempo dos juízes. Nessa aula, nós iremos estudar sobre a continuação da história de Jefté. Na última aula, aula 9, vocês viram um pouco sobre a história desta pessoa, né? Era uma pessoa que era rejeitada. Por quê? Porque tinha uma procedência ali meio estranha, né? Teve um início de vida meio estranho. Mas Deus, Ele escolhe aquelas pessoas que todos olham e falam: será que pode vir alguma coisa boa daí? Pois é. Vamos hoje continuar a história, que hoje a história está muito abençoadora para as nossas vidas. Então, fiquem ligadinhos até o final da aula, tá? Vamos começar agora dando boas-vindas para você também que são visitantes da nossa aula de hoje. Boas-vindas para você, para a sua vida, para a sua família. Que Deus abençoe vocês grandemente. É uma grande alegria nós termos vocês no nosso canal Marcas do Evangelho, tá? Que vocês possam compartilhar esse vídeo também com outras pessoas, que vocês comentem aqui embaixo, coloquem aí os seus comentários, o que você achou da aula, e que vocês também possam curtir. Isso daí ajuda na nossa divulgação das nossas aulas. Amém? Deus abençoe vocês e a sua família. Fiquem conosco até o final, hein? Vamos começar orando, a oração do caderninho de oração. Hoje é o dia 4. Caso vocês não tenham o nosso caderninho de oração, vocês podem estar baixando aí embaixo, tem o link, tá bom? Hoje é dia 4, vamos orar. Deus quer limpar o seu coração. Peça a Deus que venha te ajudar. Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, orem e examinem a sua própria consciência. Senhor, nos ajude a deixar de pecar. Querido Deus, limpe o nosso coração. Nós oramos pelas crianças do Camarões. Senhor, aumente a fé. As meninas sequestradas e arrancadas de suas famílias, que são obrigadas a transportar explosivos em meio a multidões. Senhor, abençoe-nos nesta aula. Que o Senhor, Pai, venha através do Teu Espírito Santo ministrar às nossas vidas aquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor venha abençoar cada um desses que estão assistindo esta aula. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Olha, eu estou querendo começar a nossa aula de hoje logo, hein? A nossa aula de hoje é a lição número 10, que tem por título Jefté batalha contra os Efraimitas. Jefté batalha contra os Efraimitas. Na última aula vocês estudaram um pouco sobre o que aconteceu com Jefté. Ele lutou contra os Amonitas, não é mesmo? Só que agora nós temos uma mesma tribo pertencente ao povo de Israel, uma outra tribo, né, pertencente ao povo de Israel, nesse caso a tribo de Efraim. Eles vão reclamar com Jefté. Eles perguntam: mas Jefté, por que vocês foram lutar contra os Amonitas e não nos chamaram? Aí Jefté olha para eles e fala bem assim: olha, é claro que nós te chamamos, mas vocês que não quiseram vir a nos ajudar. Então eu coloquei a minha própria vida em risco para mim lutar contra os Amonitas e eu venci. Para a glória de Deus, porque Deus me ajudou. Por que vocês ainda estão brigando comigo? Olha só que situação, não é mesmo? Olha que situação ridícula, né, juniores? Uma tribo que era pertencente ao povo de Israel estava agora brigando com Jefté e com os seus amigos. Por que eles não tinham chamado eles para peleja, para batalha? Isso daí era uma questão de orgulho. Eles estavam se sentindo ensoberbecidos, porque eles também queriam participar daquela vitória. Mas eles não participaram da luta. Por quê? Porque eles nem quiseram. Mas agora eles queriam estar bem na foto, né? Eles queriam estar lá, mas eles não participaram da luta, eles não participaram da peleja.
E agora eles fizeram o quê? Eles estavam querendo pelejar contra Jefté. E a palavra de Deus diz, e isso está escrito em Juízes, no capítulo 12. Aqui, ó, na nossa página 813, quem tem a Bíblia Devocional McShane, ou Juízes 12 na Bíblia normal. Aqui está escrito, ó, versículo 4. E ajuntou Jefté a todos os homens de Gileade e combateu contra Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque este dissera-lhe: fugitivos sois de Efraim, vós, gileaditas, que habitais no meio de Efraim e Manassés. Então o que aconteceu? Eles acabaram lutando, irmãos contra irmãos. Olha que tristeza. Irmãos contra irmãos. Eles moravam no mesmo povo de Israel, mas agora eles estavam lutando. E por um motivo tolo, um motivo banal, um motivo extremamente estúpido. Olha, nenhuma luta contra irmãos é aceitável. A palavra de Deus diz que caso o seu irmão pleitear contra você, vir lutar contra você, você deve evitar, você deve sair da luta, você não deve enfrentar. A palavra de Deus diz que caso ele queira te bater num lado, você tem que oferecer o outro. Você não pode querer, lutar, querer machucar alguém. E agora nós temos aqui em Juízes 12, duas tribos irmãs. Agora nós vamos para o momento textual. Por quê? No textual nós iremos ver o que a palavra de Deus fala sobre esse assunto. Olha só. A paz do Senhor, irmãos, textual. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se fosse todos irmãos. Salmos 133, 1. A paz do Senhor, juniores. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. Salmos 133, 1. Amém. Diz assim, em Salmos 133, 1. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. Olha que bênção, né? Então, bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Mas não é isso que a palavra de Deus ela nos diz que eles estavam vivendo. Eles não estavam vivendo em união. Eles não estavam vivendo unidos. E isso é muito importante. Eu pergunto a você, Júnior, você vive unido com os seus irmãos? Como que é a sua família? Como que é com seus pais, com seus primos? É muito importante nós mantermos a harmonia entre os colegas, entre os amigos, com os pais e com os irmãos, né? A palavra de Deus diz para nós amarmos os nossos inimigos. Quanto mais importante não é nós vivermos em comunhão com aqueles que são os nossos irmãos, não é mesmo? Mas, infelizmente, nós vimos que a história não foi assim que aconteceu. Os gileaditas, junto com Jefté, acabaram lutando contra os efraimitas. E foi terrível. A palavra de Deus diz que muitas vidas foram perdidas nessa batalha. Diz que mais de 42 mil efraimitas morreram por eles terem esse tipo de atitude completamente horrível, soberba, contra Jefté. A palavra de Deus diz que Deus ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Jefté ele foi humilde, né? E por ele ter sido humilde, ele acabou conseguindo ter vitória. Ele acabou tendo vitória naquela batalha ali contra os efraimitas. Eles vieram contra eles. Eles eram um exército e eles acabaram lutando contra os efraimitas. E um ponto interessante da nossa lição de hoje, que fala sobre como eles identificaram os efraimitas do meio do povo de Gileade, do meio do outro povo de Deus, né? Do restante do povo de Deus, do povo de Israel. Como eles identificaram? Olha só que interessante.
Aquela tribo de Efraim, eles tinham uma língua que na hora que eles falassem uma palavra em específico, eles não conseguiam pronunciar direito. Em vez deles falar a palavra com CH ou com X, eles, em vez de pronunciar X, eles pronunciavam Si. Sabe aquelas pessoas? Tem, por exemplo, Minas Gerais. Normalmente lá eles falam Uai. Eles falam muito Uai, sou, Uai, Uai, sou. Em São Paulo, no interior, eles falam muito, em vez de falar porta, eles falam porta. Não sabemos porquê, eles sempre, o R deles é diferente, eles falam porta, é muito engraçado, né? E lá no sul, no Rio Grande do Sul, normalmente eles falam tchê e outras palavras mais engraçadas. Quando você ouve uma palavra, ou uma frase, ou um sotaque, mesmo da mesma língua, né? Mesmo brasileiro, você consegue identificar que aquela pessoa é de outro local. Só que eles falavam praticamente igual. Era muito difícil de distinguir. Era igualzinho. Mas quando eles falavam uma palavra em específico, todo mundo já sabia que eles não eram pertencentes a outra tribo, a não ser da tribo de Efraim. Eles não conseguiam pronunciar de outro jeito. Era muito engraçado, mas muito triste também, porque era o que denunciava eles. Quando eles tentavam fugir, eles colocaram guardas próximo do Rio Jordão. E na hora que eles tentavam passar, eles perguntavam: És tu efraimita? Ele respondia: Não sou efraimita, eu sou israelita. Eu não sou, não. Então mostre que você não é um efraimita. Diga Shibolete. Tá bom. Cibolete. Haha, eu sabia que você era um efraimita. E matava ele. Exatamente isso que aconteceu. Eles não conseguiam pronunciar Shibolete. Eles sempre pronunciavam Cibolete. Olha que engraçado, não é mesmo? Só que isso daí era uma senha. Como eles não conseguiam pronunciar corretamente aquela palavra, eles trocavam o Shi pelo Si, então eles eram mortos. Por quê? Porque eles acabaram brigando ali entre si. E 42 mil efraimitas morreram por causa dessa confusão. Olha que tristeza, não é? Muito triste. Então essa é a nossa história de hoje. A nossa história de hoje, ela tratou a respeito dos efraimitas de Jefté e toda essa questão, né, da necessidade de nós vivermos em comunhão. Nós estarmos em comunhão. E vocês sabiam que nós, como cristãos, nós também temos uma senha de identificação? Você sabe qual é a nossa senha de identificação? É um modo de viver, é um modo de agir, que todos olham e falam bem assim: esse daí é cristão. Esse daí não tem como ele falar que não é cristão. Ele é cristão. A palavra de Deus diz em João 13:35, qual é a característica que todos vão conhecer que nós somos discípulos de Jesus. Está escrito assim: Jesus disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Olha que interessante, né? Nisso todos nós manifestamos que somos discípulos de Jesus, se nós vivermos em harmonia, em comunhão, em amor uns com os outros. Os cristãos, eles devem ser conhecidos pelo amor mútuo entre si. A união, ela nos faz mais fortes, renova nossas energias, nos faz mais fortes, vigorosos e agrada ao nosso Deus. Ele fica muito feliz, o coração dele fica, feliz. Precisamos então fazer um exercício. Todos os dias, nós precisamos exercitar o perdão, a paciência e o amor,
para que possamos viver em harmonia e fazer a diferença na vida daqueles que estão ao nosso redor. Vou mostrar agora por que para vocês, olha só. Nós temos aqui vários palitinhos, não é mesmo? Se um palitinho estiver longe, olha o que acontece, ó. Alguém tentar quebrar ele, ó, quebrou. Agora se for 2, ó, já é mais difícil, ó. Mas mesmo assim, ó, já foi mais difícil, mas quebrou. E se for 3? 3. 2 aqui de novo, né? Agora é 3, vai lá. Se for 3, vamos ver, ó. Mais difícil, mas quebrou de novo. Agora e se for um montão de palitinhos? Né? Talvez Sansão possa conseguir, mas Abraão não tá conseguindo não. É muito mais difícil quebrar, ó. Muito difícil quebrar. Então, a união do povo de Deus é o povo de Deus viver unidos. Isso daí o Senhor lhe se agrada. Deus ele não se agrada da desunião. É necessário nós nos importarmos com o próximo. Imagina um palitinho falar: tá quebrando aquele ali, ó. Foi embora da igreja 1. Mas eu ainda tô aqui. Mas ele pode ser o próximo. Agora, quando um fala bem assim, ó, eu vou me importar com o outro, e chega para ajudar, e o outro fala, olha, tem 2, eu vou ser o 3º. E quando vê o 4º, o 5º, e quando vê, tá juntando um montão. Isso é necessário. Amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos demonstra que de fato nós pertencemos a Deus, né? Se a pessoa falar bem assim, eu não me importo com os palitinhos quebrados, é eles que são fracos, né? Isso daí quer dizer o quê? Por exemplo, imagina que a pessoa saiu da igreja, ou a pessoa pecou. Ele que é fraco, ele cometeu esse pecado, ele mentiu porque ele que é um fraco. Por exemplo, Pedro negou a Jesus. Imagina se os outros discípulos falassem bem assim, Pedro negou Jesus, mas eu não nego. Ele negou a Jesus, mas eu não nego. Olha, cuidado, muito cuidado. Se alguém necessita de ajuda, nós devemos ser aqueles que estendem a mão e não os que apontam os erros e falhas. A Bíblia diz para nós carregarmos as cargas uns dos outros. A palavra de Deus também diz que nós devemos amar aos outros assim como Deus nos amou. Aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, ele é mentiroso. E nós devemos amar as outras pessoas em verdade, em obras. Não só dizer, eu amo o meu irmão, mas quer que ele vá para o inferno. Isso não é um verdadeiro amor. O verdadeiro amor é aquele que se importa. É aquele que chora quando o seu irmão ele faz algo de errado. É aquele que chora quando o seu irmão está passando alguma dificuldade. É aquele que ora por ele. É aquele que se alegra quando ele também está passando por momentos de alegria. Olha, que Deus nos ajude para nós sermos sábios em nossas atitudes e nós buscarmos viver uma vida de harmonia com nossos irmãos. A unidade da igreja fará toda a diferença na sociedade que nós vivemos. Nossa luz, a luz da igreja, precisa resplandecer. E ela só vai resplandecer quando nós estivermos vivendo juntos, em um só objetivo: amar como Cristo nos amou. Ok? Então nós temos aqui, o exemplo aqui, João 3,16. O que diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o nosso objetivo é nós pregarmos a Jesus Cristo. É nós anunciarmos que Jesus Cristo ele é aquele que salva. É aquele que perdoa os pecados. E é aquele que vai um dia nos levar para o céu. A igreja de Jesus Cristo aqui na terra só está aqui com um propósito, que é pregar as boas novas.
Aí eu te pergunto, você tem pregado as boas novas, juniores? Você tem anunciado o amor de Cristo para as outras pessoas? Você tem dito para as outras pessoas que Jesus, ele é aquele que salva dos pecados, é aquele que liberta dos pecados, é aquele que ajuda aqueles que precisam de ajuda. Você também tem que pregar não somente com a sua voz, mas com o seu testemunho. É você também se entregar pelos seus irmãos. Assim como Cristo ele se entregou por você, você também deve se entregar pelo seu irmão. Como que eu me entrego pelo meu irmão, Abraão? Seguindo as obras de Jesus, perdoando aqueles que cometeram alguma falta com você. Ah, Abraão, mas você não sabe o que ele fez comigo. Olha, não importa o que ele fez com você. Ele pode ter te matado, ou ele está prestes a te matar. Deus, ele nos manda. É uma ordem, é um mandamento. Nós não podemos fugir disso. Ele nos ordena a nós amarmos os nossos inimigos, perdoar aqueles que nos devem. Pode nos dever R$1 bilhão, R$1.000 bilhões, nós devemos perdoar, tá? Por quê? Porque senão nós não teremos a vida eterna. Porque senão nós não somos filhos de Jesus, nós não somos discípulos de Jesus. Eu falei agora, a marca que distingue aqueles que são verdadeiros filhos de Deus é o amor, é a entrega. A sua própria vida é você entregar em favor do outro, mas isso em amor, porque não adianta você também entregar a sua própria vida se você não ama, né? Ah, eu faço um monte de obras fantásticas, eu atendo tudo, faço tudo, não sei o que, mas o principal é você ter o amor de Deus no seu coração, é você fazer porque Deus ele te perdoou, é você agir com bondade porque o Espírito Santo na sua vida, ele trabalha na sua vida para fazer aquelas obras, é para a glória de Deus que você faz isso, amém? Então, vamos agora ofertar na casa do Senhor. Aqui embaixo está aparecendo os meios para você estar ofertando. Você pode estar depositando, utilizando o PicPay, Pix, conta bancária, peça ajuda do seu pai. Faça isso com alegria, com muito amor, né? Nós acabamos de falar que aqueles que amam, eles são os verdadeiros discípulos de Jesus. Então, se você ama essa obra, participe conosco, tá? Faça com muita alegria. Nós estamos também participando da compra do espaço aqui em Campo Grande, Cariacica, que você possa participar dos votos dos 1000 valentes, daqueles que comprarão esse espaço. Vamos fazer unidos, porque unidos nós iremos conseguir para a glória de Deus. Perfeita e muito agradável à vontade de Deus. Eu sei que é boa, eu sei que é perfeita e muito agradável à vontade de Deus. Se faz um calorão é boa e se a chuva cai também. Perfeita e agradável é a vontade de Deus. No dia de passeio é boa.
Nós já estamos chegando aqui no final da nossa lição para a glória de Deus. Muito legal essa aula, não é mesmo? É legal porque nós aprendemos. É uma aula para nós pensarmos, né? Será que nós realmente temos vivido unido? Eu convido você agora neste momento a pensar. Você tem alguém que você precisa perdoar? Isso é muito sério. Se nós não perdoarmos aqueles que nos devem, mas é perdoar mesmo, é esquecer. O Senhor, Ele não perdoará os nossos pecados. Ele não vai perdoar. Não adianta você achar que Deus me perdoa. Ele não perdoa aqueles que não perdoam. Tá? Nós precisamos saber disso. E nós precisamos agir em harmonia. É um trabalho. É suado nós vivermos em harmonia. Tem pessoas que são mais chatas mesmo. Tem pessoas que a gente precisa tolerar. Tem pessoas que às vezes nos machucam. Tem pessoas que às vezes nos maltratam. Tem pessoas que às vezes falam mal de nós pelas costas. Mas nós precisamos perdoar essas pessoas. Nós necessitamos perdoar essas pessoas. Porque se nós não perdoarmos, Deus não vai nos perdoar. Não vai nos perdoar. Então, a chave é nós vivermos em amor, em harmonia, em humildade. É nós considerarmos os nossos irmãos superiores a nós mesmos. É nós falarmos que nós queremos e agirmos assim. Queremos que eles vão para o céu. E crer que eles podem se modificar. Dá uma nova chance a eles, né? Pode ser 1000 vezes por dia que ele fazer algo de errado contra você. Se te pedir perdão, perdoa. Isso é uma ordem de Jesus para as nossas vidas. Amém? Vamos orar para nós encerrarmos? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa aula. Que o Senhor, Pai, venha trazer a nós o teu Espírito Santo. Que o Senhor, Pai, venha nos converter dos nossos maus caminhos. Que nós, Pai, possamos ser convertidos dos nossos pecados. Pecado de soberba. Pecado, Senhor, de falar mal dos nossos irmãos. Pecado, Senhor, de se sentir superior, Pai, àqueles que estão ao nosso redor. Pecados, Pai, de não querer perdoar as outras pessoas, apesar de o Senhor já ter nos perdoado um alto preço na cruz do Calvário. Senhor, se o Senhor não tivesse nos perdoado, nos redimido, como que nós nos salvaríamos? É impossível para nós. Nós agradecemos, Senhor, pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário em nosso lugar. Que o Senhor, Pai, venha abençoar as nossas vidas, a vida da tua santa igreja. Abençoa, Senhor, os juniores que estão assistindo neste momento esta aula. Perdoa, Senhor, as nossas falhas em nome de Jesus Cristo. Que possamos ter um dia abençoado. Abençoa as nossas famílias. Abençoe, Senhor, os visitantes nesta hora. Em nome de Jesus Cristo que eu oro e agradeço por tudo. Que Deus abençoe você e a sua família. Participe conosco nas próximas aulas. Amém? Em nome de Jesus Cristo que nós estamos aqui nesta obra e em nome de Jesus Cristo que nós estamos intercedendo pela sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Até a próxima. Tchau, um grande beijo, um abraço e tchau!